a todos os Mama e Sag que entrarem nesse vídeo, eu já aviso. Esse não é um vídeo pra você assistir, tá bom? Esse não... Você vai entrar, vai assistir por sua própria responsabilidade, tá ligado? Depois de sair puto, depois de... Ai, não vem reclamar, tá bom? Não vem reclamar. Eu já avisei no começo do vídeo. Estamos de volta, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimos. Saíram aí os spoilers do capítulo 298 de Blue Lock. Paramos aí por um tempinho, mas estamos de volta pra cobrir esse capítulo que pra muitos foi surpreendente, mas no geral pra mim foi bem, vamos dizer assim, pé no chão com a realidade, né? Nós meio que já tínhamos uma certa expectativa, talvez alguns não tinham essa expectativa com relação ao Nag, mas meio que agora que aconteceu não é uma coisa que você pode olhar e dizer, ai, não tem pé nem cabeça, o Nag está fora do top 23, ele não vai pra Copa do Mundo Sub-20, e isso não significa, tá bom, gente, que o 6 tiros simplesmente vai ser jogado de lado na obra pro resto da vida. Tá mais do que claro que ele apenas terá um desenvolvimento singular comparado à maioria aí do top 23, diferente deles que vão estar agora indo pra concentração pra se preparar pra Copa do Mundo Sub-20. O Nag já vai dar entrada direta no futebol profissional, ele já vai se mudar diretamente pro CT, que eu acho que seja da Inglaterra. Eu não prestei muita atenção pra ver qual foi o time que deu essa oferta que fez ele ficar em 24º lugar do BL Ranking, mas ainda assim o Nag continua vivaço, só porque ele não vai pra Copa do Mundo Sub-20. Sinceramente, a única coisa que vai ter mudança é, não vamos ver o Nag nos próximos 2 a 4 anos na obra. É uma quantidade grande? Muita gente que acompanha Blue Lock não acompanha nem a esse tempo? Talvez sim, mas da perspectiva de quem, sei lá, espera anos e anos aí já acompanhando a Liga Negoísta pra ver ela ser encerrada, não é um tempo tão longo não, sendo bem honesto. E, cara, ter o título da Copa Sub-20 no seu currículo como jogador de futebol não é uma coisa que faz tanta diferença, até porque o mundo inteiro não liga pra Copa do Mundo Sub-20. Eu vou ser bem direto aqui, desculpa se você é um super torcedor fanático e sabe todos os campeões da Copa do Mundo Sub-20 na vida real dos últimos 20 anos, ok, parabéns pra tu, macho. Tu é fã realmente da parada, mas a realidade é, ninguém liga pra isso, sendo bem honesto. E se o Japão perder, tanto fez, tanto faz de diferença, pelo menos na minha opinião. Ok, vamos pro capítulo, mas antes eu já tenho que declarar aqui que eu não gosto do resultado final do valor do Bashira, tá bom? Por mais que eu já tinha previsto esse valor aqui, ainda assim pra mim é meio que uma sacanagem, cara, você finalizar a Liga Negoísta com o Bashira tendo feito gol em todas as suas partidas e ganhando metade do valor do Rin do Isag. Eu já vi muitas vezes aqui discutir sobre o quanto os valores não realmente fazem uma medida correta de quem é habilidoso, do quão melhor cada um é que o outro, mas ainda assim, tá bom? Mas ainda assim, existe um limite pra minha paciência de até onde os caras podem ir nessa resenha aqui de botar uns valores meio torto pra uns e uns valores meio torto pra outros, porque o Isaac faz 2 gols numa partida final dele, o cara simplesmente é aclamado e ganha mais 90 milhões de valor. O Bashira faz 2 gols, faz assistência, tira gol feito do Nag, faz uma porrada de coisa, mais 40 milhões. Nem metade ele consegue ganhar, atribuir pro seu valor, fazendo mais coisas do que o Yoshi fez na sua partida final. E claro, eu fiz um comentário na aba de posts aqui do canal pra falar sobre essa minha insatisfação. Já vieram trazer 1000 pontos, porque vocês sabem, né? Os Mama Yoshi, mesmo que você não esteja nem falando mal do Yoshi, vão trazer milhares de pontos só pra reclamar, tá ligado? Só pra reclamar. Ninguém aqui tá duvidando do quanto o Isag foi incrível e não sei o que, mas o ponto é que quando você traz pro peso real da situação, o querido Bashira perdeu suas partidas, mas participou ativamente de todas elas. O querido Isag participou ativamente de todas as suas partidas e venceu por seus méritos também, mas nós não podemos esquecer de um fator que simplesmente é o fator mais importante dessa saga, que é o fucking Kaiser jogava no time do Isag. O fucking Kaiser
Kaiser. Se fosse assim, botava o Kaiser no time do Bashira. O Bashira ganhava também todas as partidas. Se fosse pra fazer essa somatória aí, né? Ah, é por causa que o Bashira tá com o valor certo. Ele valeu isso mesmo por causa que o Yoshi fez muita mais coisa. No equilíbrio total dos jogos, o time do Yoshi venceu várias partidas e não sei mais o que. Meu irmão, tu tá avaliando equipe, que nem equipe é de verdade, é só uma equipe formada pra Liga Egoísta, ou tu tá avaliando os jogadores singularmente? Vai contratar a equipe inteira pra jogar junto? Ou tu vai contratar um jogador? Se tu for contratar um jogador, o Bashira não é metade do jogador do Yoshi, nem metade do jogador do Rin, ok? Não vem aqui embaixo comentar qualquer outra coisa divergente disso aqui, que você vai ter tentando fazer uma explicação que não é nem explicável, tá bom? Porque provavelmente a sua visão sobre o Isagi é a mesma que a minha. Então tu tá tentando fazer conexão sem sentido. Eu já sei sobre essa conexão também, tá bom? Ai, o quanto ele jogou, o quanto ele foi incrível e blá blá blá, o porquê, o valor dele foi isso tudo e não sei o que. Ninguém aqui tá contestando isso. Eu tô falando especificamente, exclusivamente sobre o Bashira, ok? Estamos alinhados na linha de raciocínio. Vamos embora pros spoilers, porque os spoilers de hoje foram, assim, bons. Finalmente, spoilers bons. Eu não tava cobrindo os capítulos do mangá por preguiça. Agora deu uma vontadezinha de cobrir pra vocês, beleza? Bem, o capítulo começa com o Nagi pensando sobre si mesmo e sobre o seu ego e como ele precisa se separar do Ryo. Essa novela é meio chata já, viu, velho? Não vou mentir pra vocês, porque fica nessa enrolação toda, o capítulo todo é sobre isso. Aí eu não quero mais jogar com você, Ryo. É literalmente isso. Eu vou resumir pra vocês, porque a novela do Nagi e Ryo ficou tão enjoativa que até o autor desistiu dela. Decidiu logo separar os dois pra acabar com essa conversa, tá ligado? Literalmente é um capítulo inteiro só do Nagi dizendo que tá cansado, vai abandonar, vai jogar por si próprio, as coisas vão mudar, a partida recomeça. O Nagi diz que tá assustado com essa situação, mas ainda assim ele quer jogar sozinho, ele quer usar esse medo como um fogo pra si mesmo, pra conseguir evoluir e jogar, e ele vai fazendo as jogadas ali com o Agi. Ele decide finalmente pra si mesmo que ele quer fazer as coisas singularmente, quer jogar por si próprio, quer fazer acontecer e não depender de ninguém. É uma evolução que nós esperávamos há muito tempo. Só que chega a hora do gol, tá bom? Ele faz uma finta na finalização, ele tá pronto pra bater, o Otoya chega na frente dele e o Nagi começa a duvidar. O Ryo apareceu ali no lado dele, nesse exato momento. O Otoya tá prestes a tomar a bola dele e o Nagi muda de opinião. Ele decide que em vez de sozinho, ele vai trabalhar junto com o Ryo. Depois da metade do capítulo inteiro, mais da metade do capítulo inteiro ser sobre o Nagi querendo jogar sozinho, querendo fazer acontecer, mesmo com a dificuldade, ele quer se encontrar. No final ele decide trabalhar em equipe. No momento que ele toca essa bola pro Ryo, o Bashira aparece no meio, toma essa bola, já aparece o valor final do Bashira, quinto lugar da Liga no Egoísta, 120 milhões, e já vai saindo os valores finais de todo mundo, tá bom? Ele começa a driblar no campo, levar a bola pra frente ali, fazer o contra-ataque, e o contra-ataque acaba com o Bashira fazendo gol, tá bom, gente? A partida acaba de 3-2 por baixa contra o Manshine. Até o Isagi fica surpreso porque em 23º lugar tá o Nanase. O autor fez até esse trocadilho, né, de utilizar a primeira sílaba do nome dos dois, mostrou só ela, aí quando tu vira a página, tá lá, em vez do Nagi, tá o Nanase. O Nanase recebeu 25 milhões e o Nagi teve uma queda no seu valor, foi pra 24 milhões. Eu acho que já tá claro pra todo mundo a esse ponto da Liga Egoísta o quanto esses valores não tem pé nem cabeça, né? Mas pra mim é surpreendente o Nagi simplesmente cair só por roteiro, porque é a verdade, não tem pé nem cabeça essa queda de valor de rank aqui do Nagi, dele ficando atrás do Nanase, cara. Mesmo que você tentar imaginar, pensar e forçar muito a barra aí, o Nanase nem jogou isso tudo, tá ligado? Pra ficar com valor acima do Nagi. É só que o autor quer realmente fazer essa construção separada. A partir de agora, o universo do Ep Nagi, quando chegar nesses estágios, pelo menos, toma uma direção completamente diferente. Vamos ter pela primeira vez um Nagi protagonizando uma história sua, que realmente é só sua, não é um repeteco da história que nós já vimos o Isagi passando, tá bom? Então, realmente, seguiremos agora, daqui pelo menos a 2 anos depois que a Liga Egoísta
Egoísta seja coberta no mangá do Nagi por uma perspectiva totalmente diferente. Um protagonista que venceu, um protagonista que deu certo no formato Bullock e um protagonista cujo qual perdeu, um protagonista cujo qual falhou e ainda assim conseguiu permanecer e vai seguir por outro caminho. Provavelmente voltaremos a ver o Nagi na saga dos profissionais, né, que vem aí daqui uns 5 anos na obra, 4 anos, mas pelo menos por agora, nós temos que nos despedir porque o título do próximo capítulo é Lágrimas Azuis. Caralho, velho. O Kaneshiro canetou, né, nesse título. Fazia tempo que eu não tinha lido um título tão bom de Blue Lock. Lágrimas Azuis é o título do próximo capítulo. Nagi está eliminado. E, cara, eu acho que eu conversei a maioria das coisas que eu queria conversar no início do vídeo. Os spoilers são curtos, não tem muita coisa pra falar mesmo. É só o Nagi na sua novela, o Nagi falhando miseravelmente porque decidiu voltar na sua palavra e isso acabou sendo a sua morte. Até o próprio Bashira, quando toma a bola dele, diz isso, tá ligado? Pô, ou você aceita ser derrotado tentando mudar, ou você simplesmente é fracassado demais pra poder seguir em frente. O Bashira meio que já tava prevendo o resultado final que isso ia dar, né? E simplesmente ele eliminou Nagi Seishiro da Copa do Mundo Sub-20. Não tem nem como mudar isso. Agora confirmado, temos aí que provavelmente o Hitoshi Sai não vai pra ela, né? Eu não esperava o Hitoshi Sai nela. Não vamos ver Julien Locke também, não vamos ver nenhuma dessa galera. Serão provavelmente vários novos jogadores sendo apresentados na próxima saga. E estamos partindo agora no capítulo 299 pro adeus da Liga Negra Egoísta. Eu espero, pelo menos. Eu acho que essa saga já nos entregou tudo que tinha para entregar. Acho até que essa partida do Manshine e do Basha se alongou mais do que eu tava esperando que fosse. Eu não tô nem comentando no sentido ruim isso, tá ligado? Foi divertidinho sim acompanhar semanalmente essa finalização aqui da partida, mas ainda assim eu me surpreendi de ter demorado tanto tempo assim e ainda conseguirem levar pro capítulo 300 o encerramento da saga, mesmo com a partida já tendo acabado aí há mais de um mês, né? De toda forma, gente, eu quero saber o que vocês acham. Vocês curtiram o ranking final? Literalmente ficamos aqui com no top 1 o Sagyuhin com 240 milhões, o Shidou com 160 milhões em terceiro lugar, o Barou com 150 milhões, o Bashira com 120, Shigiri com 90, Ryo com 78, Kunigami com 65, Otoya com 63, que inclusive eu acho que ele merecia pelo menos ficar empatado com o Kunigami, tá bom? Aiko com 60 milhões, Karasu com 55, Gagamaru com 50, Ario com 45, Yukimiya com 42, Nico com 40, Hiyori com 39, Sendou com 37, Kurona com 35, que eu até me surpreendi, beleza? O Kurona realmente não tinha jogado nem nada e ainda ganhou 1 milhão de acréscimo no seu valor. Zantetsu 33, Fukaku 28, eu achei que o Fukaku ia ser o rabo da fila, mas pra surpresa da minha pessoa, não, tá bom? Temos depois de Fukaku ainda o Raishi com 27, o Kiora com 26 e o Nanase com 25 pra fechar de vez essa lista aqui. Simplesmente o Kiora ganhou uma porrada de valor por uma assistência, né? O cara botou um efeito na bola e garantiu garantiu a sua classificação. Eu tenho pra mim, boy, que teria sido melhor pro Nagi se o Nagi não tivesse jogado nenhuma partida e só tivesse jogado a última direito, tá ligado? Todo o resto ele ficasse no banco e só aparecesse na última. Eu acho que ele tinha mais chance de se classificar do que se ele tivesse jogado todos os jogos, né? Depois daquela partida contra o Bastard, se o Nagi tivesse simplesmente decidido, pô, vou jogar mais não, garantir aqui o meu valor, vou ficar em paz, eu acho que ele tinha se dado melhor, né? Do que se ele tivesse continuado jogando. Pelo menos é a impressão que me dá. De toda forma, gente, nós ficamos aí com o Tokimitsu fora do top 23. Ele não realmente fez uma apresentação que valia ser colocado no top 23, mas da mesma forma eu não acho que o Nanase foi tudo isso, ok? O Rin desperdiçou muitas situações onde o Nanase poderia ter sido de grande ajuda e... assim, né? Se for pra contabilizar aqui as coisas que poderiam ter acontecido e dar valor por isso, o Nagi deveria estar no top 23. E não é nem que eu esteja defendendo o Nagi, tá bom? O Nagi deveria realmente ter ficado fora aqui desse top 23, só que
como eu posso dizer? A forma como ele é tirado desse top 23 parece só uma forçação de barra pro roteiro funcionar, tá ligado? Custava muito ter dado um pouquinho mais de espaço pro Kiora, um pouquinho mais de espaço pro Nanase, pra nós chegarmos aqui no final e não ficar com esse sentimento meio... classicou, né? Tá, entendi. Entende? Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão sobre esse rabo da fila, mas ainda assim, eu fico satisfeito com esse top 23. O único valor que eu tenho no geral aí pra realmente implicar seria o do Bashira e talvez aí também do Shigiri. O Shigiri jogou bastante, não alcançou nem os 100 milhões. O Bashira jogou pra caralho. Esse pai, ele é tipo top 4, top 5 da Liga Negoísta e top 1 em consistência, tirando os meninos que não são do Blue Lock, né? Porque o Kaiser literalmente foi o MVP da saga inteira. Mas ainda assim, eu acho que, né? Poderiam ter dado... ninguém chegaria aqui e diria nesse capítulo: nossa, quão surpreendente, quão errado é o Bashira ter o mesmo valor que o Shidou, por exemplo. Ou vocês chegariam aqui pra reclamar se o Bashira tivesse ganhado o mesmo valor que o Shidou? Chegariam pra reclamar? Ou não? Me responda aqui embaixo se eu tô errado, eu tô enganado em dizer que o Bashira ganha 120 milhões depois de toda a performance que ele mostrou na Liga Negoísta. É uma coisa errônea, tá ligado? Ontem mesmo, juravam que o Basha era o pior time da Liga Negoísta disparado e não sei o que, e o Bashira tava no céu, mesmo jogando no time pior da Liga Negoísta. Já hoje, quando o cara vem trazer o ponto aqui de que o Bashira foi diminuído, foi jogado de lado, os caras já estão colocando os pontos como se, nossa, o Manshine nunca prestasse, o Manshine nunca prestou, e não sei o que, já estão trazendo ponto. Ai, mas o Isagi venceu o Manshine quando o Manshine tava no auge, porque o Nagi tava muito melhor naquela época e não sei, boy, vamos ser honestos, tá bom? Vamos ser honestos. A diferença entre o Isagi e o Bachira é que simplesmente o Bachira começou a Liga Negoísta já sendo bom. O Isagi foi se desenvolvendo, foi se aprimorando, e isso foi da hora de se consumir, de se acompanhar. Ninguém nem tem como reclamar de quão impecável foi o desenvolvimento do Isagi. Só que o ponto aqui não é reclamar do desenvolvimento do Yoshi, não é reclamar do valor final do Yoshi, é reclamar do ponto de que se você pega esse desenvolvimento e pega as performances que o Bashira mostrou, que foram poucas ainda, né? O roteiro quis esconder a maioria delas. Você percebe que, pô, não tem pé nem cabeça o Bashira também não ser classificado tal como um grande jogador top 5 pro Bachira. Claro que o Bachira não vai reclamar sobre isso, cara. Nós sabemos que o Bachira talvez o Bachira é um dos únicos jogadores desse top 10 que tava pouco se torando pro valor final que recebesse. Talvez ele é um dos únicos mesmo, se tu parar pra pensar os comentários que outros desses jogadores do top 10 fizeram. Mas ainda assim, sabe, eu tô aqui pra defender o Bach, tá bom? Eu sei que não tem uma fandom tão grande que defenda o Bachira numa hora dessas, né? Todo mundo gosta do Bachira, mas é aquele personagem que não fere nem cheira. A maioria da galera nem... é o driblador de Blue Lock, é incrível. A galera faz só esses comentários, não tem nem muita discussão sobre ele. Então eu vim aqui e tomei partido do Bachira nesse vídeo pra defender a ideia de que sim, o Bachira foi injustiçado nesse final da Liga Negoísta. Ele poderia ter ganhado no mínimo, pelo menos algo que fizesse o valor dele e do Isagi e do Rin ficar com a diferença de menos de 100 milhões, tá ligeiro? Não ia fazer mal a ninguém. Não me leva mal, ok? Não é querendo desqualificar as qualidades do Rin, do Isagi, do Shidou, do Barou, mas ainda assim, tá ligeiro, só bulhufas. Eu não entendo o porquê o Bachira ficou com um valor tão baixo, por mais que eu já tivesse previsto que seria esse valor que ele ia ficar. Se você for ver lá minhas apostas de valores finais, eu acertei, eu acho que quase em cheio, se eu não tô enganado, de qual seria o valor do Bachira. No final das contas, é só uma frustração minha, tá bom? Bachirazinho podia ter pelo menos ganhado 140 milhões, velho. Não ia nem mudar o ranking total, né? Só que os atores realmente quiseram inflar pra caralho o valor dos top 1, porque, obviamente, eles jogaram pra caramba, mas quando isso se faz em direção de outro dos jogadores, isso não parece nem ter importância, né? O Barou faz hat-trick adoidado, faz gol pra caralho, não ganha muito valor. Nós trouxe a desculpa de que, pô, não é todo time que quer
quer, né, um tipo de jogador como o Barô que precisa de uma equipe inteira jogando por ele. Ok, passamos o pano por aí. Agora na situação do Bachira, pô, como assim? Que time não quer um Bachira no time deles, tá ligado? O Bachira se encaixa em qualquer tipo de formação. Ele é um dos únicos jogadores do Blue Lock que eu diria que atualmente, pelo menos, pode jogar bem na Itália, na França, na Inglaterra, na Alemanha e não tem nem realisticamente muita diferença pra ele em qual país ele tiver. Claro que a Espanha tem esse querimento, né, esse amor maior pelo futebol, arte, etc e tal, assim como o Brasil, mas, cara, não leva mal, tá ligado? É só a percepção que me dá. Esses aumentos finais fazem sentido pro Rin e pro Isagi, fazem sentido pro Shidou, mas quando chegamos no sentido lógico pro Barou, pro Bachira, pro Shigiri da vida, não se aplicam, né? Não se aplicam. O Barou poderia ter metido mais 15 gols na Liga Negoísta se tivesse a oportunidade e ainda ia ganhar um valor praticamente com 100 milhões de diferença do Rin e do Isagi. Não é sobre desqualificar as qualidades do Rin e do Yoshi esse vídeo, tá bom, gente? É sobre mostrar que desqualificaram as qualidades dos demais só por eles não serem os protagonistas. É meio triste, eu diria? Não. Sinceramente, não é algo tão importante assim, vamos concordar. Mas eu queria discutir sobre isso e por isso eu trouxe o tema pra debater, ok? Nos vemos aqui amanhã pra um vídeo de AskBL. Eu acho que vai ser o último AskBL da Liga Negoísta, é pra fazer o encerramento de uma vez por todas. E na quarta nós temos análise desse capítulo com mais capricho, com as imagens e etc, ok? Muito obrigado pelo apoio, pessoal. Tamo junto, valeu, falou e...